No mundo onde a mentira é poderosa, a verdade se paga com sacrifício. Quer dizer, a mentira é poderosa, né? E vocês iam, você no aspecto mais parlamentar, jurídico, você no aspecto médico, né? Você agora explicando toda essa... que eu estava ouvindo tudo isso daí, eu sou baby boomer, então para mim é meio difícil entender tudo isso. Mas o fato é que tem muita mentira. Então, eu penso, e dentro dessa perspectiva de São José Maria, que era um homem que amava o mundo apaixonadamente, a gente sempre deve pautar no positivo. Pautar nessas iniciativas que você falava. Eu gostei muito que vocês explicavam que não é que vocês são contra o aborto, vocês são pela vida. É diferente. A gente sempre tem que ser positivo, me parece. O porquê de ser católico. Por que nós escolhemos ser católicos? E uma das respostas que eu ouvi de uma moça que estava lá, eu disse, meu Deus, é isso. Na simplicidade dela, ela resumiu tudo. Ela disse, porque a alegria da família católica ela é autêntica. É uma alegria que é diferente de todas as outras. É uma alegria realmente totalmente pura e autêntica. Aonde a gente chega, a gente testemunha isso. Não tem como a gente viver a fé da maneira como a gente vive, né? Viver a verdade, né? Porque assim, se eu acredito no que eu falo, foi porque antes de tudo eu vi a verdade. E acabamos meio que querendo nos afastar da política, porque temos uma mentalidade errada, que eu reputo, inclusive, ser diabólica, essa história de não querermos nos envolver um puritanismo na política. Ali, Jorge. Um puritanismo é, ao mesmo tempo, um engano grande. Achar que ali é do maior, não vai não, porque tu vai se corromper. Deixa eles lá. Não vale, ali não é lugar para você, não. Ali, nós precisamos iluminar principalmente aqueles lugares que estão mais em trevas. A mãe da jovem me procurou porque ela passou a noite inteira votando num determinado cantor para que ele ganhasse um prêmio, né? Então, você pega toda a potência do coração do homem, aquela mente profusa, aquele ser humano extremamente profundo, que nasceu para amar a Deus, que tem aquele impulso gigantesco de buscar coisas muito maiores do que ele, e você pega, né, aquele ser humano e você foca, você consegue manipular de forma que ele crie um tipo de neurose, né, porque na mesma matéria-prima que a gente faz um santo, a gente faz um louco. Né? A mesma matéria-prima que a gente faz um assassino, a gente faz um mártir. Né? Ela, que é uma figuraça, Pedro, está sempre lá gravando com a gente no estúdio do Atos. Toda semana. Quase toda semana. Toda semana. Toda semana. Queridíssima pelo Atos Podcast. Ela é médica. O pessoal quer muito ver ela. Médica, ginecologista, obstetra, especialista em métodos naturais. Quem é? Rebeca Dourado! Aê! Sente-se, minha amiga. Próximo que nós queremos anunciar aqui, quem é Pedro? Não sei. Ah, tá certo. Vai lá. Não sei. Ele que é vereador, defensor da vida de forma veroz, e ele tá ali na ponta da lança ali, defendendo nossos valores, nossos costumes. Sócio do Atos Podcast, praticamente. Total. Tudo que a gente inventa, ele topa fazer com a gente. Vereador Jorge Pinheiro. Vem pra cá, Jorge. Jorjão. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Topa tudo mesmo esse aqui, viu? Toda vida que o Atos chama, ele está presente. Pessoal, ela que é a esposa do Rubinho, né? Marília Bittencourt Rebouças, veio de Juazeiro do Norte. Vem pra cá, Marília. Valeu, minha amiga. Isso. E
tem uma notícia ruim para dar, né, Pedro? Infelizmente, o Padre Milton teve um imprevisto e não pôde estar presente. Mas, como sacerdote, temos aqui o Padre Zé Carlos. Que vai substituir. Vai nos dar a bênção no final, não é isso? Tudo bem para vocês? Padre Milton, vem aqui, Padre Milton! Ele tá com medo de ter que cantar, pessoal. Pessoal, Padre Milton... Padre Milton é o padre que mais se esforça para ser anônimo e mais fracassa miseravelmente na missão. Não, se depender da gente, tudo a gente convida ele, tudo a gente chama o Padre Milton, a gente já lhe adotou como padrinho, né, do Atos Podcast. Ele que é diretor espiritual dos dois apresentadores. Isso, e deu a bênção, né, no nosso novo estúdio. Obrigado, Padre, por estar aqui hoje, viu? Uma grande alegria. E a única coisa que eu não quero é cantar. Só uma palhinha, Aumenta o microfone aqui do Padre, por favor. Padre Milton, obrigado, viu? Mais uma vez. Eu fiquei muito contente, acho que essa oportunidade das famílias se reunirem, né, perto do Natal é única, né? A ideia de vocês foi genial, simplesmente genial. Que bom, que bom. Minha amiga Marília, obrigado por ter vindo, viu? Uma alegria ter você aqui com a gente. E o Rubinho, tá? Para mim também. Estou super feliz de estar aqui, nessa terra que foi a melhor cidade da minha vida, né? Até hoje, que eu passei mais tempo na minha vida, que eu fiz tantos amigos, e apesar de hoje estar em missão em outro lugar, eu queria agradecer profundamente por vocês terem me trazido para cá, e eu estou feliz demais essa noite. Que bom, que bom. E doutora Rebeca Dourado, toda semana estamos juntos, muitos podcasts já. Muito obrigado por ter topado mais uma empreitada, né? Você não se cansa de me ver, não? Não, assim, não. Gente. Não mesmo. Cadê o marido Mob? O marido Mob veio? Tá ali, levanta aí a mão. O esposo Mob, cadê o marido Mob? Então... Doutor Denis, tá ali ele, ó. Ali, ó. Muito bem. Jorjão, obrigado, cara. Tem outro microfone por aí? Tá. Pronto, pode compartilhar. Vai lá. Vai, pode vontade. Boa noite, uma alegria imensa estar aqui, né? Eu acho que essa ideia, essa iniciativa é por demais boa e necessária, para que a gente possa, principalmente quando nós vamos iniciar o Advento, né? Não é algo que foi depois, não é algo muito próximo do Natal, mas é também uma inspiração que leva, né, e eu creio que levará muitos aqui a vivenciar melhor o Advento para se preparar para o Natal. Então, quero parabenizar, dizer que estamos juntos, dizer que foi uma iniciativa muito boa e que sempre contem conosco. Sem dúvida, meu irmão. Show. Jorjão, queremos começar contigo. E a gente sabe que você, rapaz, está ali na trincheira, né? Lutando numa área que é extremamente necessária, que é o mundo político, né? E da política partidária, nos enfrentamentos, e você já demonstrou ser um combatente da família, fiel, e que nós nos honramos em ter você como representante na nossa Câmara Municipal aqui de Fortaleza. Fala um pouquinho, Jorge, como é que tem sido tua experiência em estar ali de olho bem arregalado para não deixar passar tantos e tantos projetos que querem, de uma forma ou de outra, né, fazer com que a família perca a sua identidade, os seus valores, especialmente os valores cristãos. Para mim, primeiramente, o ir para a política já foi também como que, basicamente, uma consequência da nossa luta, né? A gente sempre teve essa bandeira da defesa da vida, defesa da família, principalmente contra a legalização do aborto, né? Eu, Rubinho, minha família, sempre participou muito de ações nesse sentido. E aí, para nós, foi algo como que natural vermos que nós não tínhamos vozes para ser a voz daquele bebezinho que está ali no útero materno, cuja voz não pode ser ouvida. Então, para nós, era muito forte isso. Olha, a gente precisa defender, a gente precisa ser a voz. E isso, dentro da política, a gente sentia essa falta e viu como esse meio adequado, de fato,
de não só fazermos abaixo-assinados, de não só gritarmos, mas de ocuparmos espaços que foram perdidos por nós, espaços que nunca deveriam ter sido cedidos, mas nós cedemos, e acabamos meio que querendo nos afastar da política, porque temos uma mentalidade errada, que eu reputo, inclusive, ser diabólica, essa história de não querermos nos envolver um puritanismo na política. ali, Jorge. Um puritanismo é, ao mesmo tempo, um engano grande. Achar que ali é do maior, não vai não, porque tu vai se corromper. Deixa eles lá. Não vale, ali não é lugar para você, não. Nós precisamos iluminar principalmente aqueles lugares que estão mais em trevas. E a gente vê, infelizmente hoje, quando se fala de político, normalmente o pessoal já torce o rosto e tal, porque considera que o político está associado diretamente à corrupção, à roubalheira e etc. Infelizmente, não sem razão, porque nós temos muitos exemplos disso. Mas o que nós devemos ter em mente é que a política, como diz a igreja, como disse o São João Paulo II, o Papa Bento XVI dizia, o Papa Francisco diz, a igreja diz que a política é a forma mais excelente de caridade social. Um ato que nós praticamos, que eu pratico aqui para alguém, para ajudar uma pessoa, eu ajudo uma pessoa. Na política eu posso ajudar com um ato milhares, se não milhões, como hoje Fortaleza tem 2,4 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, no primeiro momento, é a gente saber que ali não é lugar do mal. Ali não existe um canto que a gente não possa fincar a bandeira de Cristo. E lá é um local, é terra de missão, para que muitos aqui, inclusive, se sintam chamados a isso, a participar e não, nisso aí eu não quero. Agora eu não posso deixar de dizer, foi a missão mais difícil que Deus me deu até agora. Imagino. Há muita perseguição, há muita incompreensão. Se minha família, minha esposa está aqui, se ela não se sacrificasse comigo, eu não conseguiria. É por isso que quando eu vou conversar com alguém que tem pensamento em se envolver na política, a primeira pergunta que eu faço é, se for homem, sua esposa está com você, concorda? Se ela não estiver, nem reze. Porque a política é de fato, como eu tenho dito e digo isso na Câmara, é um altar onde a gente está ofertando, juntamente com a família, a vida. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que eu estava conversando com o padre Milton lá nos bastidores, é que quando nós ocupamos esse espaço, quando nós estamos lá, nós também vamos conquistando encorajando aquelas pessoas que de fato são defensores da vida, da família, dos valores cristãos, mas que estavam acuadas. E assim eu digo dessa forma, eu vou na frente, eu levo a lapada e os cabos vêm atrás. E é o que tem acontecido. Por isso que eu costumo dizer, e eu nunca avoco para mim isso, algumas pessoas pensam que quando eu falo em muralha, não, a Câmara de Vereadores de Fortaleza é uma verdadeira muralha em defesa da vida e da família. Nosso Senhor me colocou lá como uma taliba, como um sentinela, para estar em cima da muralha, para ver aqueles ataques que estão vindo contra a cidade, contra as famílias, para poder dizer, está vindo ali, vamos para cima, estou vendo aqui uma brecha na muralha, vamos consertar. Então é nesse sentido que aí eu posso dizer, e aí eu encerro a minha fala para eu não falar demais, mas que eu posso dizer que nós precisamos estar nesse espaço sabendo que é uma vida extremamente sacrificada, exposta, incompreendida, atacada, mas é também um local onde a gente tem condições de fazer a diferença e por graça de Deus, temos feito a diferença. Principalmente, não só impedindo os grandes ataques em leis, em projetos de lei que pretendem passar, mas até de maneira cultural. Hoje, na Câmara de Vereadores, é comum os vereadores terminarem as suas falas e dizerem, Deus te abençoe.
Porque é também parte do nosso bordão dizer: Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Fortaleza. Amém. E isso foi sendo exatamente construído, é cultural. Uma cultura, né? É cultural. É. E isso vai fazendo com que, inclusive, vereadores que propunham coisas como ideologia de gênero comecem a não mais colocar, porque quando chega na CCJ os projetos não avançam. E até por falta de conhecimento, né, Jorge? Tem muita Você está coisa que é falta plantando de ali conhecimento. até a formação dos colegas parlamentares. Só né? dizer essa, o que é a providência de Deus. Nossa primeira ação se deu ali por volta de abril, maio de 2017, ainda no nosso primeiro mandato, foi quando uma vereadora de Fortaleza propôs que fosse incluído no Plano Municipal de Educação. Em 2015 já tinham tentado isso, tinha sido barrado, mas ela propôs em 2017 que fosse incluído no Plano Municipal de Educação. E lá na CCJ a gente derrubou 9 membros, conversei com alguns, derrubamos. Aí ela recorreu, como é possível regimentalmente, recorreu ao plenário. Com isso, ela me obrigou a conversar vereador por vereador, vereador por vereador, e explicar o que era a ideologia de gênero. E foi isso que fez com que, nos próximos embates, aí a gente derrubou. E foi acirrado, não. Essa daí foi grande. Mas foi um processo de conscientização, Mas foi um processo né? de conscientização, porque os vereadores não sabiam, eles sempre tinham aquele entendimento de que, se fossem falar sobre isso, é porque seriam homofóbicos, Isso, é porque eles usam muito a ditadura do politicamente correto para tentar fazer com que nos calemos. E a partir daí foi que os vereadores, em outras situações, já estavam todos conosco, e aí a muralha se formou. Marília. Maravilha. Marília, que é professora, né? Professora, ensina. filósofa. Marília. Marília, como é você ensinar filosofia para os filhos? Marília, uma pergunta que eu tenho, que sempre é comum hoje em dia entrar nesse debate aí de guerra cultural, esses termos são cada vez mais comuns ali no nosso dia a dia, né? E a gente sabe ali que o menino Gramsci fez um belíssimo trabalho ali, né? Eu considero a ideologia vencedora de Gramsci. Ele fez um negocinho fora do comum, assim, é genial o que ele fez, para o mal, né? Mas tenta dar uma explicação em menos tempo do que tu faz nos teus vídeos do Instagram, de 3 minutos e meio, para explicar o que seria assim, a tal da cultura e o que seria essa guerra cultural e como nós podemos absorver isso na vida real, né? Porque parece sempre que é muito distante, né? Guerra cultural, cultura, marxismo, parece sempre é utópico, é muito longe, mas na nossa realidade ali concreta, No nosso como é que dia a a gente dia. lidaria? O algoritmo do Instagram baixou de 3 para 1 minuto e meio. Né? Você não consegue mais promover vídeos acima de 1 minuto e meio, porque eles dizem que a nossa geração é incapaz de prestar atenção em vídeos maiores de 1 minuto e meio. E quando você grava o vídeo, né, para você conseguir viralizar, conseguir atingir determinadas bolhas, porque no meu Instagram, por exemplo, eu não atingi ainda, por exemplo, jovens que não são católicos. Quando você olha o número de pessoas que me seguem, que curte ali um vídeo ou outro, você vê que as pessoas que a gente quer atingir, é como se a gente estivesse aqui, né? Aqui a gente está dentro do aquário, está dentro da bolha, a gente fala o que a gente quer, né? Mas o que eu queria na minha vida, se eu pudesse pedir alguma coisa para o Papai Noel, né, seria os meus haters, né? A gente precisa ir atrás das pessoas que não estão aqui, né? E para você furar essa bolha ainda, quando você grava o vídeo, aí você tem que colocar algum vídeo que prenda a atenção daquele jovem, né? Um vídeo de um carro voando ou de um sabonete sendo cortado, eles são muito sensoriais. Então, a percepção deles, inclusive, às vezes você coloca ali um slime no vídeo. Eu ainda não tive essa coragem de fazer no Instagram. Mas o Instagram, os vídeos hoje que viralizam, são vídeos de menos de 1 minuto. A gente grava o vídeo. Eles precisam cortar a nossa respiração. Então, eu estou falando com vocês, eu falo super rápido. É impossível escutar os meus vídeos e no velocidade 2. Mas eles ainda têm que fazer um corte para tirar a minha respiração, porque eles são incapazes de esperar. Se eu respirar, eles mudam o vídeo e eles não assistem o vídeo até o final. É essa a nossa geração, né? E o que acontece? Como foi que nós chegamos aqui a ponto de nós termos uma barreira entre nós e as pessoas que nós queremos falar de Cristo? E são pessoas... É engraçado, porque às vezes parece que as pessoas estão super bem, que os jovens estão super felizes e a gente está ali enchendo o saco, né? Venham querendo anunciar algo que eles não querem, né? Mas não é verdade. Eles estão trancados dentro do quarto,
passando de momentos de euforia para depressão, com sofrimentos gigantescos, normalizando a doença mental, né? O jeito que eu consegui de me comunicar no Instagram foi através dos vídeos de fofoca, né? Eu não sei se vocês conhecem o meu Instagram, mas eu falo mal da Luísa Sonza, né? Que eles são super fãs, eles criaram, existe até um livro famosíssimo, o Lucas e o Jonas que estão aqui, que chama Super Fãs, né? A gente ficava estudando então, como você cria a idolatria no coração do jovem. Então, eles têm essas idolatrias pela Taylor Swift, né? Pela Taylor Swift, pela Luísa Sonza, pela Anitta. Então, todas elas têm um batalhão de pessoas capazes de morrer, né, por elas. Então, quando elas terminam o namoro, tem jovens que entram em depressão profunda, né? Então, teve um caso recente de uma jovem que chegou a mim. A mãe da jovem me procurou porque ela passou a noite inteira votando num determinado cantor para que ele ganhasse um prêmio, né? Então, você pega toda a potência do coração do homem, aquela mente profusa, aquele ser humano extremamente profundo, que nasceu para amar a Deus, que tem aquele impulso gigantesco de buscar coisas muito maiores do que ele, e você pega, né, aquele ser humano e você foca, você consegue manipular de forma que ele crie um tipo de neurose, né? Porque na mesma matéria-prima que a gente faz um santo, a gente faz um louco, né? A mesma matéria-prima que a gente faz um assassino, a gente faz um mártir, né? Então, eles pegam essa matéria-prima preciosa, que é tudo que a gente quer. Eu sou meio ambiciosa, eu quero, né? Eu quero esses jovens. Mas, e eles pegam aquela potência daquele coração e transformam em neurose completa, né? E hoje, nós já passamos de um tempo de guerra cultural, de controle de mídia. Não existe mais, a gente não precisa mais falar de controle de mídia. Quantos somos aqui? 100, 200? Por volta de 200. Né? Você vai, quantos foram no show da Taylor Swift, né? Quantos vão em outros lugares? Então, não adianta mais a gente falar que a gente está brigando pelo controle da mídia. Politicamente, nós vimos nessa eleição, que é muito difícil, é uma seara praticamente inexistente. Quantos somos os católicos, né? Quantos são os católicos no Brasil? E os nossos números de representação, é uma democracia, nós deveríamos ter representantes tantos quantos são, né, os católicos no país. Não existe isso, a política ela é dominada. Então, o controle de mídia é total, né, o controle da política. Nós temos as redes sociais, a gente joga, um dia desses eu fui até pesquisar, porque a gente joga numa seara, né, de regras do jogo que não é nossa. Então, por exemplo, o Tanqueray fala muito da psicologia das paixões. E quando eu comecei a estudar marketing, né, comecei a estudar aqui com o Marcel, com o Lucas, com o Jonas, eu comecei a perceber que a psicologia das paixões que o Tanqueray e o Royal Marin explicavam, né, lá atrás, é utilizado no marketing para você ganhar views, para você ganhar, né, likes. Então, a gente diz assim, você tem que começar com uma frase de impacto que gere ou cólera, ou incite, né, luxúria, ou medo através do sensacionalismo. Despertar os sentidos, né? Despertar aquilo. Então, a gente joga num jogo, hoje em dia, né? A gente joga num lugar, numa arena, em que a regra não é nossa e é contra a gente, né? Então, como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai viver? Eu fui até pesquisar ali, meu senhor de seguir, que ele dizia, né? Você pode evangelizar nos bordéis? Não, não pode, né? Aí você pode evangelizar num ambiente que não é justo. Aí eu falei, meu Deus, será que a gente está evangelizando em ambientes que não são nossos? Mas, se nós não estivermos na internet, né? Pessoas que não saem, pessoas que não saem mais de casa. Nós temos hoje, o Rubinho teve um paciente recente, 14 anos, e ele tinha uma neurose que ele não conseguia mais sair do quarto. Então, ele estava, acho que o Rubinho pode confirmar os dados, não sei nem se pode fazer isso, né, Rebeca? Acho que não, acho que eu não digo o nome dele. Você não diz o nome do profissional, né? Mas ele não saía de casa e a loucura dele é que ele ficava assistindo vídeos do Felipe Neri, aqui no nosso bairro, aqui próximo, né? Então, se nós não estivermos, né, nós não chegaremos a esses lugares, né, esses eremitas modernos, né, totalmente. Então, existe esse trabalho. Então, a nossa guerra cultural, a nossa briga hoje, ela já avançou. O professor Antônio Donato dá aulas e aulas todas as semanas, né, trazendo essa perspectiva, mostrando para a gente o que está acontecendo, que tipo de vulnerabilidade eles querem criar no jovem, né, o que eles querem destruir, né, que tipo de controle eles querem imprimir sobre essas pessoas. E em relação a tudo. E a nossa grande guerra, a nossa grande resistência, né, tem que ser justamente aquela que deu frutos durante toda a história da igreja. Então, nós não fizemos Roma cair de podre, né,
porque nós fomos grandes revolucionários, porque nós ocupamos os mais altos cargos de Roma, porque nós nos infiltramos, né? É isso que os irmãos protestantes nos acusam. Não, muito pelo contrário, nós fomos os mártires que morreram nas arenas, né? E quando a gente estuda a história da igreja, a gente entra numa proporcionalidade, porque eu, às vezes, olho o mundo e eu falo, não é possível que esteja pior, que dê para ficar pior do que isso daqui, né? E a gente tem que ter aquela mesma postura que aquele Papa, acho que é Leão Magno, né? Padre, que Átila Uno estava vindo destruir tudo, né? Depois que ele... E aí o Papa falou, não, vamos lá, né? Vamos com dignidade. Então a gente veste, né, os paramentos, que tem até uma história engraçada, que uma vez eu fui buscar o Padre Silvio, e o pessoal, manda os paramentos. Escopel? E eu, sem escutar, Padre, a parafernália. Ele disse, que parafernália? Essa menina é doida. Marília, guarde um pouquinho do seu conhecimento para amanhã. Amanhã palestra, na imersão Bases da Família. Não dê spoiler. Imersão da Bases da Família. Padre, nessa linha do que a Marília estava refletindo, como trazer a espiritualidade, por exemplo, de São José Maria Escrivá, que é um santo muito do cotidiano, para a gente remar contra essa maré toda de ideologia cultural que vai invadindo nossas famílias, vai formando nossos filhos, e quando os pais se dão conta, parece que já foi. Bem, São José Maria, ele era um homem que amava o mundo apaixonadamente. Ele tinha essa característica. É interessante que ele foi o primeiro santo que andou de helicóptero. Foi mesmo? E andou no Brasil. Olha aí. No Brasil. Então, é uma coisa divertida até. Mas era um homem que... Mas não era um ingênuo. Acho que a gente não pode ser ingênuo. Então, o que me parece? Nós precisamos ter, em relação aos desafios da sociedade, desafios dos jovens, os desafios que vocês, naquele último podcast que vocês fizeram, contra o aborto, né? Pelo amor de Deus, sensacional. Sensacional. Agora, gente, se não assistiram ainda, fazer um merchan aqui, Padre, né? Procurem lá, fazer o jabá aqui do Atos Podcast. Sensacional podcast com o Jorge Pinheiro e a Rebeca Dourado falando. Sabe que eu assistindo vocês dois, eu estava lembrando uma frase do Papa Bento XVI, mas ficava martelando cada vez que um de vocês falava que ele gostava de dizer assim: no mundo onde a mentira é poderosa, a verdade se paga com sacrifício. Quer dizer, a mentira é poderosa, né? E vocês você no aspecto mais parlamentar, jurídico, você no aspecto médico, né? Você agora explicando toda essa... que eu estava ouvindo tudo isso daí, eu sou baby boomer, então para mim é meio difícil entender tudo isso. Mas o fato é que tem muita mentira. Então, eu penso, e dentro dessa perspectiva de São José Maria, que era um homem que amava o mundo apaixonadamente, a gente sempre deve pautar no positivo. Pautar nessas iniciativas que você falava. Eu gostei muito que vocês explicavam que não é que vocês são contra o aborto, vocês são pela vida. É diferente. A gente sempre tem que ser positivo, me parece. E nesse sentido, eu acho que tem um santo que é o santo de várias gerações aqui, se fizer um corte, que é São João Paulo II. São João Paulo II é um santo muito especial. E São João Paulo II, uma vez perguntaram para um jornalista qual que era o segredo dele. Qual que era o segredo? Por exemplo, São João Paulo II comunicava com os jovens. Né? Então, ele dizia, São João Paulo II ele ia nos países e falava num idioma que não era o dele. Ou seja, a gente percebia o esforço, mas não era alguém falando, não era um nativo. Depois, ele lia, e não tinha teleprompter, ele lia. E então era alguma coisa que, de certa maneira, tinha uma formalidade. No fim da vida, sobretudo por causa do Parkinson, ele estava inexpressivo. Eu confesso para vocês, eu vivi em Roma e eu me lembro que, quando eu voltei a Roma, nos últimos anos dele, doía ver ele inexpressivo, porque ele era um homem muito expressivo. Agora, o que era o segredo dele? O segredo era os jovens percebiam que ele acreditava no que ele estava falando. Então, quer dizer, o que eu acho que é maravilhoso? Né? Maravilhoso, por exemplo, você tem as técnicas, você estava explicando, mas você acredita nisso, como vocês acreditam no que vocês estavam falando. E isso é fundamental. É fundamental. Isso é pautar no positivo. Olha, eu acho que não é demérito para tanta gente que já falou coisas maravilhosas, mas vocês abriram umas perspectivas para mim naquele podcast que eu nunca tinha pensado.
estava conversando com o Jorge lá atrás, algumas coisas que a gente às vezes não... E no positivo. Então, me parece que o nosso grande desafio é mostrar que nós não somos uma bolha, ainda que nós sejamos poucos, né? Nós somos fermento. Isso sim, a gente pode chegar muito longe. E, de fato, eu acho que a gente já vai vendo alguns resultados, né? Alguns resultados positivos. Agora, tem muito por fazer, né? Não tem dúvida que é... Sem dúvida. E a gente vai pagar com sacrifício. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, Rebeca, uma coisa que eu queria muito perguntar para ti, até pelas últimas conversas que a gente teve, né? Tem uma coisa que a Marília também falou esses dias, engraçado, que é a importância da igreja doméstica ali, né? Mas a igreja doméstica que ela meio que sai em missão, né? É a igreja doméstica que está fechada ali no lar, criando os filhos, e aí eu acho que até que a gente foca muito até nos filhos hoje em dia. Quem é pai, aí é aberto à vida, é muito menino mesmo. Aí fica, esses moleques tem que ser santo, colégio católico e tudo, mas a gente esquece que aí, muitas vezes a igreja doméstica, ela não é para os filhos, assim. Ela é muito também para acolher os corações que passam na nossa vida, né? É para a gente ser aquele ambiente fraterno, no qual eu vou convidar o meu amigo ali, que ele é meu amigo, mas ele não comunga da mesma fé, ele não tem os mesmos princípios, mas eu vou chamar ele para jantar na minha casa ali, conversar sobre futebol, amenidades, outras coisas, e ele vai ter contato ali com a minha igreja doméstica ali, com aquela catequese que eu faço no espírito do meu lar, né? E aí, como é essa realidade para você, assim? Bora lá, meu Deus, premiada. Fui premiada com uma baita de uma igreja doméstica, viu? Tem aqui alguns integrantes dessa minha igreja aqui. Eu disse aos meninos que eu ia lotar aqui metade desse teatro aqui só com a minha família, porque eu sou a mais velha de 6. Na verdade, são 7, porque eu tenho um irmão que está no céu. Com certeza, está no céu. E ser criada numa igreja doméstica assim, de fato, ela dá frutos, né? Padre Milton falando agora sobre o que o Papa João Paulo II tinha de tão especial. E aí eu faço uma pergunta que eu ouvi esses dias no retiro que eu fiz há pouco tempo atrás, e uma das perguntas era justamente essa: o porquê de ser católico? Por que nós escolhemos ser católicos? E uma das respostas que eu ouvi de uma moça que estava lá, eu disse, meu Deus, é isso. Na simplicidade dela, ela resumiu tudo. Ela disse, porque a alegria da família católica ela é autêntica. É uma alegria que é diferente de todas as outras. É uma alegria realmente totalmente pura e autêntica. Aonde a gente chega, a gente testemunha isso. Não tem como a gente viver a fé da maneira como a gente vive, né? Viver a verdade, né? Porque assim, se eu acredito no que eu falo, foi porque antes de tudo eu vi a verdade. Não tem como eu dar as costas para essa verdade. Então, se eu vivo essa verdade, se eu quero testemunhar essa verdade, eu tenho que viver ela em todas as esferas da minha vida. Uma pessoa que me ensinou muito isso, né, claro, além dos meus pais, que são, de fato, a minha igreja doméstica, né, e hoje, graças a Deus, eu construo com o Denis uma outra igreja também, com os nossos 3 filhos. Mas Santa Giana Beretta Molla, ela me ensinou isso, porque é engraçado, ela me atraiu pelo fato de ela ter sido médica. Então, é uma das primeiras coisas que, de fato, chama a atenção em Santa Giana, é isso. Ela era uma médica e que virou santa. Então, você olha e diz, né? A priori, você olha, caramba, ela é do meu tempo, praticamente, e ela se tornou santa sendo médica. Então, se ela conseguiu, eu também tenho chance de conseguir. Mas, aí, para isso, eu tinha que arrumar um monte de coisas. Mas, quando você começa a ver a vida dessa mulher, você vê que o que a tornou santa não foi o fato de ela ser médica. Ela vivia uma vida como médica, uma vida coerente, como toda católica deveria viver, como todo médico católico deveria viver. Mas o que a tornou santa foi viver a autenticidade e a verdade na igreja doméstica dela. Viver e dar a vida por isso. Dar a vida pelo sim, aos filhos dela. E esse sim que ela deu
sim, de fato, deu muitos frutos. E olha eu aqui, né? Um fruto, né? Um pequeno fruto que ela deu. Então, realmente, nós somos testemunhos disso. Nós somos testemunhos dessa verdade. E a gente não pode jamais se acuar diante disso. E achar que, eu não vou, então, falar sobre isso para não criar polêmica, para não me indispor com o meu colega de trabalho, ou para, não sei, enfim, ser polêmico mesmo, né? Porque é isso que a gente é. Não tem como. Tem dias que eu olho para o Pedro e digo, hoje eu vim, hoje eu estou com vontade de ser polêmica, Pedro. Bora gravar alguma coisa bem polêmica hoje, porque hoje eu nasci, eu acordei com a vontade de ser polêmica. É porque não tem como. É o objetivo do Atos, buscar o cancelamento perfeito. É isso, é o cancelamento perfeito. Hoje em dia a gente está tendo que explicar por que a grama é verde, gente. É assim. E a gente é como vocês disseram mesmo, a gente deixou isso acontecer. A gente deixou isso acontecer de uma forma assim, muito ingênua mesmo. Mas, enfim, a gente tem que voltar atrás nesse processo, né? A gente tem que voltar atrás e ir explicando. Mas o que é importante nesse processo todo é a gente entender que viver a verdade, testemunhar a verdade, é a nossa forma de martírio nos nossos dias. É o nosso martírio. E se a gente foge disso, gente, não tem sentido a vida do católico. Não tem sentido viver essa vida, então. Nós estamos aqui para isso. É para unirmos forças e testemunhar em cada ambiente que nós vivemos ao longo do nosso dia, no nosso velho e bom cotidiano, naquela velha rotina, aquela rotina cansativa do dia a dia, é isso mesmo. Mas a gente tem que realmente viver essa rotina com alegria, né? E com a verdade ao nosso lado e levando essa verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive minha terceira filha há 1 ano e 2 meses atrás, né? E aí, é engraçado, eu trabalho aqui num hospital, numa maternidade aqui de Fortaleza, uma maternidade pública, e todas as vezes que eu engravido, eu recebo sempre os mesmos elogios. Nossa Senhora, como você fica bonita grávida! Como você está linda grávida! Meu Deus, que grávida linda! Mas, gente, por trás ali daquela gravidez, e só quem vive uma gravidez sabe, aquele cansaço, aquelas dores da gravidez são realmente, né, eu lido com grávidas, então acredite, eu sei disso, né, não somente por ter vivido isso na pele, mas isso é muito sacrificante para uma mulher realmente carregar ali os 9 meses de uma gestação, um bebê ali que vai só impondo limitações mês após mês, semana após semana. Mas eu me proponho, cada gravidez, de viver cada vez mais essa alegria, trazer essa alegria e esse testemunho da minha igreja doméstica para o ambiente onde eu trabalho. Então, não estou com vontade de me arrumar, mas hoje eu vou me arrumar, vou chegar linda e radiante no hospital. Por quê? Porque eu preciso ser testemunha dessa alegria. Eu tenho um senhor lá do hospital, um médico já mais antigo, que toda vida que eu volto de licença maternidade, ele é uma graça. A última vez ele olhou para mim e disse assim, minha filha, tenha 10 meninos. 10 meninos, porque cada vez que você volta mais bonita. Aí eu disse, não é à toa, é realmente essa alegria. Porque o nosso corpo ele vai sentindo, os anos vão passando, isso é fato. Né? Isso daqui vai uma hora se acabar. Mas a alegria, gente, ela não acaba. Tem pessoas que vivem 80 anos e com aquela alegria de jovem. São Paulo II, né? São João Paulo II era assim. Aquela alegria de jovem, com aquele corpo já acabado, consumido por uma doença, mas aquele brilho no olhar de um jovem. É isso que nós temos que levar. Por isso que é tão importante esse trabalho que a Marília faz, porque resgatar os jovens do mundo de hoje, gente, é realmente algo urgente mesmo. E o seu apostolado, na sua clínica, né, Rebeca? Fundamental. Eu já fui rir e chorar no consultório da Rebeca. Conversando, acolhendo tantas mulheres que vão ali, né, colocar suas situações, suas dificuldades. E você faz esse trabalho belíssimo. Padre Milton, como fazer um Natal em família diferente, com um verdadeiro sentido no Natal? Olha, tem uma
uma frase que é uma frase muito interessante do começo daquele livro Ana Karenina, que é do Tolstói, que diz assim, deixa eu lembrar a frase, todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Pega aqui no meio. Opa. Isso, pronto. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz o é à sua maneira. E aí começa uma história que é uma história triste, uma história de uma família que se desfaz. Então, eu sempre penso nessa... Por que todas as famílias felizes se parecem umas com as outras? Claro que cada um de nós tem uma história, uma família diferente, mas se parecem no fato de que tem Deus, né? Então, e que tem uma família que é o modelo para todos nós, que é a Sagrada Família. Então, eu estava lá quando eu cheguei, só olhando, você estava fazendo uma pergunta, o que cada um lembrava memória afetiva do Natal, né? Como é importante o presépio, não é verdade? Como é importante o presépio, como o presépio entra nos primeiríssimos anos da gente, quando é criancinha. Eu me lembro, eu sou o irmão mais velho, então eu me lembro meus irmãos pequenos lá, montando o presépio. Eu acho que esse sinal de que nós queremos nos parecer a uma família, que nós vamos ser felizes porque existe um modelo de família feliz, e todas as famílias felizes se parecem. Claro, eu insisto, não é que nós vamos ter os mesmos costumes, as mesmas... Cada família é de um jeito, mas essa semelhança com a Sagrada Família, que no Natal é tudo, na verdade, no Natal a gente tem essa possibilidade de penetrar, de aprofundar. Eu acho que esse é o segredo. O segredo é o presépio. E é interessante, outro dia... Contemplar o presépio. Como eu fiquei contente que tem um presépio na beira-mar, na verdade. Como eu fiquei contente. Acho que eu não preciso nem falar, basta eu espirrar que dá para ver que eu não sou daqui, na verdade. Então, infelizmente, ninguém percebeu. Eu gostaria muito de não ter o sotaque que eu tenho. Não, eu vejo vários ferrerones aí pelo interior do Ceará. Eu gostaria de não ter o sotaque que eu tenho, mas veja o seguinte, eu mandei lá para os meus irmãos, olha o que é isso daqui. No momento que, sei lá, que em vários lugares a gente não pode dizer nem Feliz Natal. Olha, se dizer Feliz Natal, você está insultando quem... Um presépio, pelo amor de Deus, um presépio, porque existe um modelo. Tem o famoso Umberto Eco, que acho que vários conhecem, né, que é um escritor que foi católico, depois escreveu muita coisa errada, mas esse homem, no fim da vida, ele deu uma entrevista e ele diz assim: esse ano, como todos os anos, eu vou montar o presépio. Ele não tinha fé, esse homem. Mas ele dizia, porque isso faz parte da nossa história, e eu quero passar isso para os meus netos. Então, eu acho que o presépio é muito importante. Vocês já repararam que as crianças têm um magnetismo com o presépio? É impressionante. As crianças... Não dura um, padre. Todos quebram. O carneirinho quebra, o jumentinho quebra. Mas é que... O carneiro não dura um dia. Não, mas eu gostava demais de montar como minha mãe. Na verdade, é montar um presépio, né? Eu estava lembrando, quando você estava falando da memória, eu estava lembrando uma coisa, que na minha família tinha um presépio que tinha vindo da minha avó, e tinha uma tradição. A tradição era a seguinte: era uma desses móveis assim, compridos. Então sempre a casinha, a gruta, ficava num canto e os Reis Magos ficavam no outro. E quando dava a largada do Natal, começavam a andar. Então todo dia... Ia chegando. Então era uma briga entre os irmãos, porque só podia andar uma vez por dia. Então, quem vai andar? Não, ontem foi você, hoje foi eu. Andar, e daí vinha o pequenininho, andava demais. Não pode andar demais, senão vai chegar antes da hora. Boa. Mas eu me lembro que o presépio fazia tão parte do nosso Natal, e claro, com todas as alegrias, a bicicleta, e a bola de futebol. Mas, quer dizer, aqueles presentes, aquela alegria, a festa, a ceia, tinha um motivo, né? Tinha um motivo. Então, eu acho que para fazer um Natal, começa pelo presépio. O presépio tem que estar presente, na verdade, não sei. Verdade. Meus irmãos, o adiantado tempo, a gente queria ouvir tanto mais aqui as reflexões, cada um de vocês podem com certeza trazer aqui, enriquecer, mas assistam os podcasts de cada um deles aqui, né? Vamos gravar ainda com Marília e Rubinho. Padre, agora chegou a hora da gente cantar. Vamos lá?
Que nem o padre Zé Carlos. Eu só distingo o Tedel de nacional pelo contexto. Assim. Faz leitura labial. Meus amigos, muito obrigado. Quero uma salva de palmas para esses nossos convidados. E agora, dando seguimento, os nossos convidados podem... Mas a Marília vai ficar aqui. Marília, você fica cantar aqui. Não, né? É só uma musiquinha. Eu quero convidar aqui, né, Pedro? Quem a gente vai chamar agora? Rubens. Rubinho. Vem pra cá, Rubens. Rubens Rebouças, juntar aqui com a sua senhora. Aí. Está sentindo falta aqui de você. Vem a Ixi, Dulce é Dudu. também. Saudade. Olha aí, ó. Pronto, Dulce. vem a família completa. Pronto. Deixa eu abrir alas aqui. Oh. A Renata Gente, porque o Rubinho e a Marília... passou direto. Ei, cara, é aqui. Ela pegou no sono. Foi um milagre total. Nem foi o Dramin que a gente deu. O Rubinho e a Marília vão compartilhar com a gente agora um momento de vida deles, né? A gente construir esse momento. Pronto, o Pedro e o Neto tinham pedido pra gente dar um testemunho aqui, né? Eu e a Marília somos casados há 7 anos e no começo do nosso casamento, com 3 meses de casados, a Marília engravidou. E aí, para nós, foi uma grande alegria descobrir a gravidez da Marília, né? A gente sempre alimentou, né, durante o nosso namoro e noivado, o desejo de ter pais, né? Claro, né? Afinal de contas, quem casa para ser pai e ser mãe, né? Isso está dentro da identidade do homem e da mulher. Só que aí, quando a Marília engravidou, ao mesmo tempo, a gente... Amor, estou falando aqui, tu vai falando, né, também? Assim, ao mesmo tempo... Em cima. Não, eu paro e tu fala. Entendi. Quando tu parar, eu falo. Tá. Então, pronto. Quando a Marília engravidou, ao mesmo tempo que a gente sentiu uma grande alegria, a gente sentiu uma grande dor. Respirei. Queria dizer, para mim é muito emocionante. Fui pega de surpresa, mas porque eu acho que eu não leio o grupo do WhatsApp, né? Provavelmente estava lá. E para mim é muito emocionante falar sobre a nossa família, porque a nossa família é fruto de um grande milagre, né? Nós somos frutos da misericórdia de Deus. E eu acho que não somente os milagres extraordinários, né? Nós, encurtando para vocês um pouco a história, nós recebemos um diagnóstico de infertilidade, né? Após algum tempo de tentativas, nós tivemos a primeira gravidez, né? Curtou demais. A Marília teve uma gravidez ectópica, né? Uma gravidez fora do útero, uma gravidez na trompa. E aí, quando a gente descobriu, a gravidez já estava rota. Então, o bebezinho já tinha morrido e a Marília teve que ir para uma cirurgia. Certo? Na cirurgia, o médico, né, que fez a cirurgia, ele tentou de tudo, a médica, né, tentou de tudo para não precisar tirar a trompa dela, porque na verdade o bebê tinha ficado entre a trompa e o ovário. Então, ela tentou de tudo para não precisar tirar a trompa. E de fato conseguiu, não tirou a trompa. A gente achou muito bom, né? Ficou com as 2 trompas aí, já a gente engravida de novo. E aí a gente começou, né, a tentar engravidar de novo. Só que passaram os meses e a gravidez não veio. Até que a Marília foi fazer um exame e era uma histerosalpingografia, que é um exame que a mulher injeta contraste no útero, e aí o contraste ele deve, num exame normal, subir, entrar dentro do útero, encher o útero, subir pelas trompas e cair na cavidade abdominal. Isso faz um raio-x, né, com contraste dentro da mulher. Só que, para nossa surpresa, quando foi injetado o contraste no útero da Marília, do lado direito, que foi o lado que tinha acontecido a gravidez ectópica, a trompa encheu e não passou. Então a trompa direita estava obstruída. E a trompa esquerda, que foi a trompa que o contraste caiu na cavidade abdominal, antes dele cair, ele fez um caminho, parecia um ninho assim, de rato, né? Fez um caminho bem tortuoso, mostrando que a trompa da Marília era cheia de irregularidades. E a médica, a ginecologista da Marília, né, ela chegou e disse, dificilmente vocês vão conseguir engravidar. Né? Ela já sabia da nossa convicção, da nossa fé, então ela não fez nem menção à FIV, nada disso, na fertilização in vitro. Ela disse, mas sempre tem a adoção, né? E tudo bem,
né? Para a gente ter a adoção mesmo, era uma possibilidade para nós. Mas a gente continuou pedindo a Deus, né? Que se fosse da vontade dele, que a gente engravidasse. E aí a gente fez tudo que era novena e rezou para todo tipo de santo e romaria e tudo, até que a gente foi no Juazeiro, lá na cidade que hoje a gente mora, lá no Mosteiro das Beneditinas. Depois da missa, a Marília foi lá, se ajoelhou diante de uma imagem bem grande que tem de São Bento. A gente sempre foi muito devoto de São Bento. E ela se ajoelhou lá na imagem e começou a chorar e rezar. E eu fiquei assim, mais atrás, né? Aí chegou uma freirinha, fui falar com ela e disse: moça, você está querendo engravidar, é? Ela disse: estou. Aí ela disse assim: não estou contando sozinha a história, né? Vou vai lá para trás, vou cuidar da Dulce. Eu conto então, mas aguenta. Aí a gente estava, a grande questão dessa questão foi também uma grande obra de fé, né? Nesse percurso eu tive uma apendicite, eles me abriram inteira lá, e aí viram que não tinha possibilidade mesmo. Tinha vários focos de endometriose, endometrioma, tinha um bocado de confusão lá dentro. E as trompas, elas eram infantis, eu não tinha trompa de adulto, mas minhas trompas tinham parado de se desenvolver ali aos 12 anos de idade, né? Meus ovários, assim, nada funcionava direito, eu não fui uma pessoa selecionada pela natureza, eu já tive apendicite ectópica, né? Era para eu estar morta se eu tivesse nascido 50 anos antes, né? Uns 30, uns 100 anos. E aí, realmente, para a medicina, eu era um caso perdido. E também não é o fim da vida. A gente sabe que nós não estamos nessa terra para realizar os nossos sonhos de família, de margarina, né? Mas eu continuava pedindo a Deus porque eu tinha no meu coração essa ideia de que Deus era Pai e que Ele não colocaria no meu coração desejos irrealizáveis, que, no fundo, nós tínhamos ali um percurso para viver como família, né? E comecei a rezar chorando ali, né? Enfim, bem exagerada, chorava um pouquinho ali na frente de São Bento, e a freira vendo, uma menina da minha idade, né? Muito provavelmente está querendo engravidar. Hoje a gente vive um tempo em que a fertilidade das mulheres é atingida, a doutora Rebeca tem estudos sobre isso também. E aí ela chegou e falou assim: olha, você vai rezar para esse menino aqui. E aí me deu uma imagem do Guido Schaffer, que é um carioca, que carioca já é complicado, né? Era um carioca surfista que tinha morrido em 2009. Aí eu falei: jamais que eu vou rezar para esse cara aqui, né? Eu estou rezando aqui no pé do fundador da igreja, da vida monástica. Não vou rezar pelo Guido nunca na minha vida. Guardei no bolso, ignorei completamente. Falei: essa freira é bem TL. Fui para casa e comecei a rezar pelo Guido, né? Eu falei: a igreja ela é jovem, o meu escrúpulo ele não pode ser maior do que os desígnios de Deus no nosso tempo, né? Nós somos chamados a ser santos dessa forma, no nosso tempo, a inclusive, né, trazer as dores do nosso tempo, né, para dentro do nosso coração, né, e redimi-las dessa forma. Foi né, enfim, a eclesiologia, né, de São Paulo, a compreensão de São Paulo sobre a forma como nós evangelizamos o mundo, como nós anunciamos. E aí, nessa perspectiva, nesse convencimento do meu coração, nós começamos a rezar pelo Guido e nós engravidamos, né? Eu engravidei. A Cris do Toninho diz que é brega falar: nós engravidamos. E aí, quando eu liguei para a minha médica para dizer que eu estava grávida, ela não ficou feliz, né? Ela não ficou empolgada. Assim é maravilhoso poder ver as pessoas. Ou é para a gente parar de falar? E aí, então, a gente ficou maravilhado, né, com aquilo, só que ela falou: Marília, não, calma, você não está grávida coisa nenhuma. Vem para cá, minha médica maravilhosa, doce. E para ela era impossível também que eu engravidasse, né? E quando nós chegamos, e aí tivemos que esperar, né, medir ali o beta de 2 em 2 dias. E quando veio a gravidez, nós ficamos extremamente felizes, foi uma alegria enorme. E aí, a gente já disse assim, né, se for menino, vai se chamar Guido, né? E a minha mãe falou: não é um cachorro, não pode chamar Guido. E o pai do Rubinho dizia assim: vai chamar Margarido, então, porque Guido não existe até Guido hoje. É o apelido, né? Isso não é Guido mesmo. É Guido mesmo. E aí tudo isso aconteceu na nossa vida, né? Não como um prêmio de merecimento nem nada. Nós nunca mereceríamos este ato de Deus, né, tão misericordioso com a nossa família. E a nossa família se formou dessa forma e nós contamos isso para vocês, não para dizer a vocês, né, que nós devemos amar a Deus pelos seus atos, né, enfim, extraordinários, mas para dizer que nós temos com vocês, né, nós temos essa missão junto com vocês de continuar
anunciando aquele, né, que pisou por esta terra, que viveu. A gente teve o Guido. Tem uma criança aqui. Não é o Guido. O Guido tá em Juazeiro, o bichinho. Chega, eu tô morrendo de saudade dele. Quando a gente teve o Guido, a gente achava que a gente não ia mais ter filho. E a gente estava achando bom demais, né? A gente já tinha um filho, né? Tem uma passagem bíblica que a gente rezava com ela, né? Que é uma mulher estéril que tinha rezado pedindo para Deus dar um filho para ela. E aí ela engravidou e disse: Deus teve pena de mim. E me mandou esse bebê. Deus teve pena de mim. Então a gente dizia isso para nós: Deus teve pena de nós, nos deu esse filho aqui, né? Que ele não precisava, né? O filho não é um direito do casal que segue a cartilha da igreja e aí se casa, agora tem direito de ter filho, né? E não existe isso, né? O filho é um dom, Deus dá para quem ele quiser, e não é mérito de quem tem, nem demérito de quem não tem. É um presente que você pode ter ou não pode não ter, né? E aí a gente diz, né? Deus teve pena de nós. Depois de um tempo a Marília engravidou do Bento, Deus teve pena de nós de novo, né? E aí a gente não vai mais ter filho, realmente dessa vez. Não. E aí depois Deus teve pena de nós de novo. E aí a gente teve a Dulce. E agora a gente está esperando Deus ter pena de nós de novo. Ô Deus penoso. Na verdade.